Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a nossa casa, nossa família, nossos amigos, pastores, líderes e todos aqueles que nos seguem. Deus abençoe esse dia, consagramos ele ao Senhor e vamos abrir a palavra de Deus, porque hoje Deus tem um tema tão importante a falar para cada um de nós. Antes de transmitir essa mensagem para vocês, eu quero falar que essa mensagem ministrou o meu coração, como todas as mensagens que eu faço aqui. Deus sempre ministra o meu coração primeiro, antes de ministrar sobre vocês. Não brinque com o pecado. Esse é o tema de hoje. A santidade de Deus. Irmãos, não brinque com o pecado, porque a santidade de Deus não mudou. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Irmãos, já compartilha esse vídeo, chama outras pessoas, coloca lá no teu WhatsApp, manda para pelo menos 10 amigos, coloca no seu grupo, coloca nas suas redes sociais, chama outras pessoas, porque esse é um tema que eu acho que o mundo precisa se concentrar para receber essa palavra vinda de Deus e também ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo. Não vamos continuar a brincar com o pecado. Irmãos, hoje não vamos procurar uma mensagem para agradar um coração, sabe, as pessoas. Não. Irmãos, vamos deixar a palavra de Deus confrontar o nosso coração. Nós vivemos dias em que muitos querem um evangelho que não haja arrependimento. Muitos querem uma cruz sem renúncia, um Jesus Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Irmãos, quantas pessoas, Jesus é o Salvador. Ele é, mas você coloca ele como único e suficiente Senhor da sua vida? O único caminho da salvação? Você coloca ele no lugar devido? Você já aceitou Jesus no seu coração de verdade? Irmãos, as pessoas falam das bênçãos de Deus, querem as bênçãos de Deus, mas poucos falam do pecado que separa o homem de Deus, o mundo de Deus, que separa eu, você de Deus. Por isso hoje vamos estudar uma passagem que nos mostra que Deus continua sendo santo, que ninguém pode tratar a sua presença com leviandade. Tá pegando? Então abra a sua Bíblia. Hoje Deus quer nos ensinar a reverenciá-lo de verdade. Abre sua Bíblia em Levítico capítulo 10. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Lembrando que tem a série A Bíblia Viva no meu canal. Você pode estudar todo o livro de Levítico que está no meu canal. Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, colocaram incenso sobre ele e ofereceram perante o Senhor fogo estranho, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Então Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aleluia. Irmãos, para compreender esse texto, nós precisamos voltar ao capítulo anterior, em Levítico 9. Pessoal, Deus havia acabado de manifestar a sua glória diante do povo de Israel. E depois que Arão ofereceu os sacrifícios conforme o Senhor havia ordenado, gente, a glória de Deus apareceu a todo aquele povo. Todo o povo. Todo o povo caiu com o rosto no chão, em terra, e adorou o Senhor.
Que momento, né? Que momento extraordinário, gente. Fantástico. Deus estava mostrando que aceitava o sacrifício e estabelecia oficialmente o sacerdócio. Mas o capítulo seguinte começa com uma tragédia, gente. Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, aproximaram-se de Deus, oferecendo um fogo estranho. Estranho. Pessoal, o texto faz questão de dizer o que ele não lhes ordenara. Não era aquilo que Deus mandou. Eles desobedeceram. Irmãos, perceba uma coisa aqui, que o problema não foi simplesmente o fogo que eles colocaram. O problema foi a desobediência. A desobediência. Eles pecaram porque desobedeceram ao Senhor. Eles decidiram adorar a Deus do jeito deles, né? Alteraram aquilo que Deus havia estabelecido. Pessoal, esse é um dos maiores perigos da nossa geração. Porque muitas pessoas já não perguntam o que Deus ordenou. Eles somente perguntam o que eu acho melhor, né? Cada um faz do seu jeito. Irmãos, a pergunta que precisamos responder é: o que era esse fogo estranho? O que era esse fogo? O texto não explica detalhadamente a origem do fogo, mas o texto deixa bem claro o ponto principal: o que ele não lhes ordenara. Você pegou? Desobediência. Esse detalhe é suficiente para entendermos o pecado. Deus havia dado instruções específicas sobre os sacerdotes e deveriam aproximar-se da sua presença. Irmãos, o fogo do altar havia sido aceso pelo próprio Deus, sabe? Confira em Levítico 9, capítulo 9, versículo 24. Medita. Era desse altar que deveria ser tirado o fogo para o incenso. Estude Levítico 16, versículo 12 também. Irmãos, Nadab e Abiú, eles decidiram fazer diferente. Não rejeitaram a adoração, não abandonaram o sacerdócio. Eles continuaram exercendo uma atividade religiosa, mas acrescentaram à adoração aquilo que Deus nunca autorizou para fazer. Eles desobedeceram, simplesmente. Entenda a gravidade disso. O pecado deles não foi apenas fazer algo errado. O pecado deles foi pensar que poderiam aproximar-se de Deus da mesma maneira que lhes parecia melhor, do jeito deles. Irmãos, não é do nosso jeito, é conforme o mandamento de Deus. E isso continua sendo um dos maiores desafios da igreja dos nossos dias, sabia? Vivemos uma geração que muitas vezes substitui a autoridade da palavra de Deus, sabe? Pela opinião pública, pela opinião das pessoas. Você vê muitas pessoas fazendo reels, vídeos virais, com fofoca, dando cada um da sua opinião conforme ele entende. Gente, eu tô vendo isso esses dias com o povo cabo-verdiano. Cada um abre o Facebook e fala do jeito que entende melhor. Mas ninguém pensa naquilo que Deus realmente mandou. Os mandamentos de Deus. As pessoas perguntam: eu gosto? Eu sinto? Funciona? Mas a pergunta bíblica sempre foi: o Senhor ordenou? É da sua vontade? Irmãos, a autoridade nunca esteve nos nossos sentimentos. A autoridade sempre esteve na palavra de Deus. E foi exatamente esse o primeiro pecado no Jardim de Éden. Brevemente terei um vídeo no YouTube sobre Eva e vocês vão entender também essa parte. A serpente perguntou a Eva: foi assim que Deus disse? Olha a astúcia da serpente. Leia Gênesis 3:1. Satanás sempre tenta enfraquecer a autoridade da palavra de Deus, sempre. Lembra que é com a palavra que ele confrontou Jesus lá no deserto. Irmãos, que ele afrontou com a palavra de Deus, né? Mas Jesus, ele continuou firme. Ele continuou obedecendo a palavra de Deus. Primeiro,
Satanás, ele vem, ele coloca dúvida na sua mente. Depois ele incentiva você com pequenas alterações, né? Pequenas mudanças. E por fim, ele te leva a acreditar que pode decidir sozinho o que é certo e o que é errado. Mas não pode, gente, não pode mesmo. Foi isso que Nadab e Abiú fizeram. E foi isso que Saul fez quando poupou Agag. Lembra? Leia Samuel. Irmãos, foi isso que Uzá fez quando tocou na Arca da Aliança, 2 Samuel 6. Irmãos, olha, humanamente falando, né, no padrão do mundo, parecia uma boa intenção impedir que a arca caísse, né? Parecia. Mas Deus já havia determinado como ela deveria ser transportada. E os pessoais que transportaram desobedeceram. A boa intenção nunca substitui a obediência. Pegou a chave? Nunca. E também Jesus confrontou esse problema ao falar aos fariseus. Você lembra lá em Marcos 7,7? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles tinham zelo religioso, eles conheciam a palavra e eles frequentaram o templo, mas colocavam tradições humanas acima da palavra de Deus, como nós estamos fazendo hoje, tradição em vez de obediência. Hoje precisamos fazer a mesma pergunta: nossa fé está fundamentada na Bíblia? Ou ela está apenas fundamentada em costumes, experiências e opiniões? Se pergunta. A igreja pertence a Cristo, o culto pertence a Cristo, a pregação pertence a Cristo, o evangelho pertence a Cristo. Nós não temos autoridades para adaptar a mensagem, para agradar a cultura, para agradar as multidões ou para tornar o evangelho mais aceitável. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra. Você está pregando? Irmãos, você está pregando a palavra de Deus? 2 Timóteo 4,2. Medita. Ele não disse prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Não. Você pode criticar a Celeste. Você pode inventar calúnias contra a Celeste. Celeste vai continuar pregando a palavra de Cristo, porque Cristo é o centro. Te convém ou não, quem eu tenho que agradar é o Deus vivo e a sua palavra, obedecendo. Pregue a palavra. 2 Timóteo 4,2. Escrevo mais uma vez aqui. 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra. Porque somente a palavra de Deus tem poder para convencer o pecador do seu pecado. Convencer o pecador do seu pecado. E também conduzi-lo ao arrependimento e, sobretudo, revelar a glória de Cristo Jesus. Irmãos, é por isso que Levítico 10 continua tão atual. Este texto não é apenas sobre 2 sacerdotes do Antigo Testamento. É um chamado para toda a igreja lembrar que Deus continua sendo santo. Ele continua digno de reverência e Ele continua chamando o seu povo a aproximar-se dele conforme a sua palavra e não conforme a vontade do homem. Irmãos, Gólida Celeste, existe uma frase que precisamos guardar para sempre dentro do nosso coração. Pega. Deus aceita o pecador arrependido, mas nunca aceitará que o pecado seja tratado como algo normal, porque não é. Nós vivemos num mundo que fala muito sobre a graça, mas pouco sobre a santidade. Muitos transformaram a graça em licença para viver como desejam, mas a graça nunca diminui a santidade de Deus. Nunca. A graça não conduz à santidade. Jesus não morreu na cruz para que nós continuássemos brincando com o pecado. Ele morreu para nos libertar do domínio do pecado. Tá pegando a chave? E o apóstolo Pedro escreveu: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Entenda que Deus não disse tentem parecer santos. Ele disse sede
Sede santos e não tentar sendo santo. Gente, a santidade não é um privilégio reservado para pastores. A santidade é reservada para a Celeste. Ela que é pregadora, ela que é evangelista, ela que é capelã, ela que é missionária. Não, gente. Não é reservado só para os pastores, missionários ou líderes de célula. É o chamado de todo aquele que nasceu de novo. Entendeu? Pegou a chave? Infelizmente, muitas perguntas: até onde posso ir sem pecar? Mas quem ama verdadeiramente a Cristo Jesus faz uma outra pergunta: como posso agradar mais ao meu Senhor, ao meu Jesus? Essa é a diferença entre uma religião e um relacionamento. Antes eu vivia de religião. Eu cresci, fui educada numa religião. E hoje eu vivo tendo um relacionamento profundo com o meu Senhor, único, suficiente e salvador. Irmãos, a religião procura limites. O discípulo de Cristo procura a vontade de Deus, a vontade soberana do Pai. Nadab e Abiú perderam de vista a santidade de Deus. Eles aproximaram-se da presença do Senhor como se pudessem decidir as regras da adoração, gente. Hoje também corremos esse risco quando colocamos nossos desejos acima da palavra do Senhor. E quando escolhemos quais mandamentos vamos obedecer e quais vamos ignorar. Eita, acordam, gente. Quando adaptamos o Evangelho para que ele nunca confronte o nosso pecado, Jesus nunca negociou a verdade. Ele aconselhou, ele acolheu pecadores, ele perdoou pecadores, ele comeu com pecadores, mas nunca chamou o pecado de normal. Então, para de normalizar o pecado. A mulher apanhada em adultério, ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 8:11. Observa aqui o equilíbrio. Tem aqui um equilíbrio perfeito do Evangelho. Tem graça, porque Jesus perdoou, tem perdão. Mas também tem um chamado claro de transformação: não peques mais. Cristo não apenas nos salva da culpa do pecado, mas ele também nos chama a abandonar o caminho do pecado. Porque se você está no caminho do pecado todos os dias, deixando brechas abertas, então você não está obedecendo. E antes de pedir qualquer bênção ao Senhor, peça que Ele examine o seu coração. E leia novamente, lentamente, o Salmo 139, de 23 a 24. Eu vou ler aqui, mas eu deixo você ler isso em casa depois. Mas leia devagar, para que você possa entender. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Irmãos, depois disso, permaneça alguns minutos em silêncio diante do Senhor. Não para ouvir a sua própria consciência apenas, mas para permitir que a palavra revele aquilo que precisa ser tratado. E pergunte: existe alguma área da minha vida em que eu estou oferecendo a Deus um fogo estranho? Talvez não seja um pecado visível, talvez seja o orgulho, a falta de perdão, uma religiosidade sem comunhão, um coração dividido. Quando o Senhor mostrar, não justifique. Simplesmente se arrependa, confesse e abandone, porque o verdadeiro arrependimento sempre produz transformação. E escreva nos comentários: Senhor, eu quero aproximar-me de Ti com um coração santo e obediente. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Senhor, nós aproximamos da Tua presença, coberta com o Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Meus filhos e minhas netinhas e minha nora estão cobertos com o sangue de Jesus. Meu irmão e meus 2 irmãos
são cobertos com o sangue de Jesus, o meu sobrinho, a minha nora, a minha cunhada, os meus pais, todos debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, e tudo que nos pertence, todos os eletrodomésticos, objetos caros, trotinetes, bicicletas, telefones, computadores, máquinas, aparelhos eletrônicos, Pai, tudo que temos está coberto com o sangue de Jesus. Repreendemos toda palavra contrária, toda praga arrogada e todo mal que foi feito, invocado na rocha, no cemitério, na mata bicha, toda sujeira que o inimigo tem feito na casa do bruxo, do macumbeiro, qualquer tipo de magia, e está caído por terra, está anulado no nome de Jesus. E eu acorrento, amordaço todos os espíritos de morte, de suicídio, espírito de desânimo, espírito de separação, espírito destruidores de lares, acorrentado, amordaçado, todo espírito de bancarrota, acorrentados, amordaçados e amarrados e expulsos sem poder de retorno. Senhor, nós aproximamos de Ti, Senhor, porque hoje a Tua palavra nos lembrou que Tu és o mesmo Deus Santo revelado em Levítico e o mesmo Deus Santo revelado em Jesus Cristo. Tu não mudaste, o Teu caráter continua perfeito, a Tua santidade continua absoluta e a Tua palavra continua sendo a verdade. Pai querido, nos perdoa, porque muitas vezes tratamos com leviandade aquilo que o Senhor considera santo. Nos perdoa quando adaptamos a Tua palavra aos nossos desejos. Nos perdoa quando justificamos o pecado em vez de confessá-lo. Nos perdoa quando buscamos uma aparência de espiritualidade, mas negligenciamos a santidade do coração. Pai, nós não queremos oferecer um fogo estranho, queremos oferecer uma vida em obediência, queremos oferecer um coração quebrantado, queremos oferecer uma adoração que nasce na verdade, da submissão, da Tua vontade, Pai. Pai querido, obrigado, porque em Cristo temos livre acesso à Tua presença, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue precioso de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Obrigado, porque a cruz abriu o caminho para que nos aproximemos de Ti, com confiança, mas também com reverência e temor santo. Purifica os nossos pensamentos, purifica os nossos olhos, purifica a nossa boca, purifica as nossas mãos, purifica as nossas intenções, que o Espírito Santo revele qualquer área da nossa vida que ainda precisa ser transformada. E se houver orgulho, nos ensina a humildade, e onde tem pecado escondido, Pai, nos conduz ao arrependimento. Senhor, a quem vive debaixo da religiosidade sem comunhão, leva-os, Pai, de volta ao primeiro amor, leva-os de volta ao primeiro amor, e se houver desobediência, nos dá coragem para obedecer. Senhor, forma em nós um caráter de Cristo, e que a nossa adoração não seja apenas de palavras, mas de uma vida inteira consagrada a Ti, Pai. Ajuda-nos a amar aquilo que Tu amas e rejeitar aquilo que entristece o Teu coração e o coração do Espírito Santo. Que quando abrimos a Bíblia, não procuremos apenas conhecimento, mas transformação. Que quando oramos, não procuremos apenas respostas, mas comunhão contigo. E que quando servimos na Tua obra, Pai, nunca percamos de vista que tudo é para a Tua honra e Tua glória. Consagramos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, toda a nossa família, nossos sonhos, projetos, finanças, saúde, Pai, o nosso ministério, Senhor, todo o trabalho e tudo que somos. Entrego a minha família debaixo do Teu esconderijo, e que o nosso maior desejo seja viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Nós oramos todos em concordância em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não deixa de compartilhar esse vídeo, que o Senhor faça crescer em você um santo temor pela Sua presença, e que o Espírito Santo forme em seu coração um amor profundo pela verdade e pela santidade. E lembre-se desta verdade: a graça de Deus nunca nos dá licença para viver no pecado. A graça nos dá poder para viver em santidade. E se esta palavra falou ao seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. E compartilha, se inscreve no canal, deixa sua curtida no vídeo e ative o sininho de notificações, e escreve no comentário: Senhor, eu quero viver uma vida santa para a Tua glória. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe
grande e poderosamente e até o próximo Café com Celeste. Assiste a Bíblia Viva no canal e as grandes doutrinas da igreja que já estão todos no canal. Deus te abençoe. E deixe seu pedido de oração. Apresentamos todos os pedidos ao Senhor.